Graça e paz, irmãos, amém? Bendito seja Deus, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus dos crentes, o Deus dos incrédulos, o Deus dos salvos, o Deus também dos não salvos, o Deus daquele que faz você crer nele e o mesmo Deus que é aquele que também ele impede você de crer nele. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus dos ateus. Bendito seja ele, toda honra, toda glória seja dada a Deus. Amém? Eu sou o irmão Van e quero dar continuidade a esse estudo aqui sobre o dízimo. Não vou parar até o finalzinho, até você dizer, pastor, o irmão Van, tô ligado, o dízimo foi dado pela lei a Israel, Deus, Moisés, o legislador, e ele deu esse decreto de lei do dízimo, né, que passou para a lei, foi um decreto de lei, e foi dado única e exclusivamente a Israel, e não mais a nenhuma outra nação. Aí você vai dizer, não, irmão Van, nessa aí não. Eu não aprendi assim não. Na escolinha dominical, sabatinal e salão do reino, não me ensinaram isso, que o dízimo era da lei e foi exclusividade a Israel. Então você vai ver hoje aqui agora, tá certo? Então agradeço a você pela sua participação, inscrição, a todos os irmãos da Bahia, de São Paulo, de Manaus, de Pernambuco, de todos os estados, de Santa Catarina, né, ali de Piauí, do sertão da Paraíba, do sertão da Bahia, todos os estados, todas as cidades, aonde tiver uma pessoa ouvindo, assistindo este canal. Sim, o canal agora mudou. Agora é Metanoia da Graça. Por que metanoia? Eu ainda vou fazer um estudo sobre isso e vou lhe explicar metanoia. É uma mudança radical, né? Uma mudança, uma guinada, né? Você sai do norte para o sul, né? Então, a metanoia é uma mudança de pensamento, certo? Como se fosse uma conversão. Você está andando aqui para o norte e de repente você você muda para o sul. Isso chama-se metanoia, é uma palavra grega, é um termo grego usado para uma mudança, um retorno, né? Uma conversão. Então você muda os pensamentos, mudança de pensamento. Então o nome do canal eu mudei para Metanoia da Graça. Então tem que ser pela graça. A mudança vem pela graça. Quem muda seus pensamentos, quem faz você deixar, né, a religiosidade, o engano, a mentira da religiosidade, é a metanoia, e esta vem pela revelação da graça de Cristo Jesus. Então a graça produz na mente uma metanoia, uma mudança. Amém? Glória a Deus. Então, Deus te abençoe pela tua inscrição, pelos teus comentários e também pela tua participação e tua oração. Então vamos dar continuidade aqui. O assunto é bom, né? Já está produzindo aí bênçãos, né? Maravilhas na vida de centenas e centenas de pessoas que eu conheça, né, aqui do canal, mas no Brasil de milhares e milhares e milhões de pessoas estão abraçando, né, o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Então eu falei sobre o primeiro dízimo, apenas para a gente recapitular, que foi o dízimo de Abraão. Esse dízimo de Abraão, ele foi antes da lei e não passou, ele não deixou de ser uma tradição dos povos antigos, beleza? Ou seja, o dízimo, recapitulando aqui, o dízimo de Abraão foi antes da lei e não entrou na lei. Ele continuou sendo o dízimo de despojos, dízimo entre os povos antigos. Israel também passou a praticar
né, este dízimo, né, dos povos antigos, mas não como um projeto de lei, não como um mandamento, porque agora nós vamos ver, né, o segundo dízimo. Então o dízimo de Abraão, dízimo de guerra, ou seja, dízimo dos despojos, beleza? Agora vamos ver o segundo dízimo, que é o dízimo instituído na lei como mandamento ou ordenança da lei, que não tem nada a ver com o dízimo de Abraão. O dízimo da lei é uma coisa, o dízimo de Abraão foi outra coisa. Agora, sempre que você, eu deixei essa deixa no vídeo passado, sempre que você se referir ou ler na sua Bíblia, sempre que você lê esta palavrinha lei, mandamentos da lei, ordenanças da lei, é importante lembrar que Deus deu esta lei exclusivamente a Israel. Então, o dízimo está na lei. A lei foi dada exclusivamente a um povo, e este povo chama-se Israel na Bíblia. Na Bíblia, Deus deu exclusivamente a lei a Israel. E entre os 613 preceitos, mandamentos e ordenanças da lei, está lá o dízimo. Beleza? Vamos ver isso aqui devagar, sem correria. Bom, então toda vez que você vê na sua Bíblia a lei de Moisés, né? A lei, os mandamentos, aí você pode estar me perguntando, mas irmão Van, Deus só deu esta lei a Israel? Porque eu já ouvi, você pode estar me perguntando, né? Eu já ouvi na escolinha sabatinal, não dominical, sabatinal, que Deus também tinha expandido esta lei a outras nações, ou seja, as nações também se apossaram da lei, e por isso que nós devemos praticar. Ao mundo gentil antigamente passou para os dias de hoje. Isto é verdade, irmão Van? É não. Então vou provar hoje agora, né, vamos tirar todas as dúvidas, se a lei foi para as outras nações ou a lei foi exclusividade somente para Israel. Primeira coisa que nós vamos ver aqui existia outras nações no tempo de Israel? Sim. E por que Deus só deu a lei a Israel? Ou Deus não permitiu que a sua lei, né, fosse estendida, né, expandida às outras nações? Olha só. Então vamos ver aqui o assunto sobre a lei. Está aqui, ó, mestres da lei. Mestres da lei e fariseus hipócritas. Então Deus, Jesus, estava falando aqui com os judeus, os mestres, né, da lei. Tem cuidado de dar o dízimo, olha só, o dízimo da lei. Dízimo da lei. E o dízimo era o que? Na época, hortelã, endro e cominho. Então os pastores sabidos, né, eles transformaram isso aqui, hortelã, endro e cominho, em dinheiro. Mas vamos ver aqui se existia outras nações no tempo de Moisés, né, Abraão, Isaac, Jacó, Elias. Vamos ver se existia outras nações e se Deus permitiu que a sua lei, que a lei que ele deu para Israel, também se expandisse, né, fosse dada ou outras nações viessem a obedecer a lei de Deus. Vamos ver se existia. Primeiro vamos ver se existia outras nações. Deuteronômio, aqui, Deuteronômio, capítulo 7, olha só, versículo de número 1. Presta bem atenção que é importante esse assunto, sobre o dízimo da lei. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, ele removerá de diante de vocês muitas nações. Os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os aveus,
os jebuseus. Essas 7 nações são mais numerosas e mais poderosas do que vocês. Então, aqui já dá para entender o suficiente para dizer que no tempo daqui, quando o Senhor, seu Deus, o Deus de Israel, os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, ele removerá diante de vocês muitas nações. Haveria povos, já havia nações, tá certo? Aqui, e outra coisa, mais poderosas e mais numerosas do que Israel. Beleza? Tranquilo? Então, havia. Então, a gente, nenhuma escolinha dominical, nem sabatinal, pode dizer que não havia nações no tempo de Israel. Então, se havia nações, vamos ver se Deus deu a lei a alguma dessas nações aqui, ou outras nações. Vamos ver. Então, na lei de Moisés, dentre os 613 preceitos, sim, voltando aqui, as passagens bíblicas seguintes documentam, vou citar aqui agora uma sequência de versículos que documentam que a lei de Moisés, em forma de ordenanças e mandamentos, foi dada exclusivamente ao povo judeu, a Israel. Então, essa sequência de versículos, certo, vai mostrar que Deus deu exclusivamente e unicamente a um povo. E este povo, na Bíblia, chama-se Israel. Vamos ver isso? Então, presta bem atenção a partir de agora, os versículos que eu vou citar, anota, risca aí, para você, para você mesma ou mesmo descobrir que Deus não passou, não ordenou, não mandou e nem permitiu que a lei que ele deu a Israel fosse também obedecida a outros povos. Existia? Está aqui. Sim. Deuteronômio 7, versículo 1. Vamos ver aqui agora. Presta atenção aqui agora. Na lei de Moisés, dentre os 613 preceitos, em forma de mandamentos ou ordenanças, estava o dízimo. Isso aqui é importante. Então, dentre tantos mandamentos, por exemplo, batismo nas águas, a ceia, ordenação de crianças, apresentar a criança no templo, o dízimo, o jejum, os votos, o sábado. Então, dentre tantos esses 613 mandamentos e preceitos e ordenanças, estava a lei do dízimo, certo? Que é justamente o que nós vamos ver aqui. Então, sendo o dízimo, presta atenção aqui, crente, sendo o dízimo um mandamento da lei e a lei dada a Israel, eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, vou repetir para você ficar ligadinho aqui, sendo o dízimo um mandamento da lei e a lei dada a Israel, eu pergunto a você, quem deveria cumprir a lei do dízimo? Outras nações? Deus deu exclusivamente a lei dos mandamentos a Israel. Quem deveria cumprir? Israel ou outras nações? Ou quem deveria cumprir? Os evangélicos nos dias de hoje. Será? Não. Os adventistas dos sétimos dias e os testemunhas de Jeová tinham que cumprir no tempo de Israel, antes da cruz, no tempo de Moisés, eles estavam lá para cumprir a lei. Por isso que eles herdaram até os dias de hoje. É isso? Não. Vamos para cá. Vamos ver aqui, olha só para quem Deus deu a lei. Olha a exclusividade. Existiam nações, está comprovado. Não, mas naquele tempo não tinha nações, só está aqui. Você vai lá e mostra Deuteronômio 7, versículo 1. Agora vamos ver para quem Deus a exclusividade da lei a um povo, a uma nação. Êxodo 19, agora a gente vai devagar, há uma sequência de versículos, porque aquela velha mania deles, aquelas velhas desculpas do pastor religioso, versículo isolado, irmão, cuidado, ele só usa versículo isolado. Vou dar uma sequência de versículos mostrando para os doutores da lei, eles sabem disso,
que a lei foi dada exclusivamente a Israel e mais ninguém fora Israel poderia obedecer esta lei ou praticá-la, mesmo se quisesse, não poderia, porque Deus não permitiria, porque o povo de Deus, o povo exclusivo, a nação eleita de Deus era Israel, sempre foi Israel. Vamos ver aqui, para quem Deus deu a lei. Êxodo 19, Êxodo capítulo 19, Êxodo capítulo 19, versículo do 1 ao 6. Presta atenção aqui. Êxodo 19, 1 ao 6. Exatamente 2 meses depois de saírem do Egito. Qual foi a nação que saiu do Egito? Brasil? O Brasil saiu do Egito para guardar a lei, para ser nação de Deus? Não. Não, peraí. Os Estados Unidos, por isso que é uma potência. A Rússia? Não. A China? Não. Qual foi o povo que saiu do Egito? Israel. Exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Essa história é a história dos judeus. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a história dos judeus. É um livro dos judeus. Ok? Então, ali é a vida dos judeus. Versículo 2, presta atenção. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Versículo 3. Então Moisés, olha aqui o personagem Moisés, subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima, o Senhor o chamou e disse: transmita estas mensagens à família de Jacó. Ele não mandou transmitir aqui a religião evangélica, nem o adventismo do sétimo dia? Não, a família de Jacó. Anuncia aos descendentes de Israel. Mandou anunciar naquela época, né? 400 anos de Cristo a quem? A Israel. Mas tem mais. Versículo 4. Vocês viram o que fiz aos egípcios? Sabem como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim? 5. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, se me obedecerem quem? Todo mundo, as outras nações, o mundo todo ou só Israel? Se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão o meu tesouro especial dentre todos os povos da terra. Quem foi o tesouro de Deus? Israel. Quem foi especial para Deus? Israel. A quem Deus revelou a sua aliança? A Israel. Me pertence. Então, todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Mas Deus só escolheu Israel. O 6, serão o meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Olha só, nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo do mundo todo, aos evangélicos, aos testemunhas de Jeová, ao adventismo do sétimo dia, à religião dos dias de hoje, ao povo de Israel. A aliança de Deus foi para o povo de Israel. Lembra lá que já havia nações? Deus disse: eu não quero nenhuma, eu só quero vocês. Vocês serão a minha propriedade exclusiva. Vamos aqui agora, capítulo 34 ainda de Êxodo, capítulo 34, versículo 1, presta atenção aqui, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, nelas escreverei as minhas palavras que estavam nas tábuas que você despedaçou. Agora, o mesmo contexto você vai lendo, aí você vai chegar no versículo 27. 27. O Senhor também disse a Moisés: escreve todas essas palavras, pois elas representam os termos da aliança que eu faço com vocês e com a igreja evangélica. Não, a igreja evangélica não pode, os guardadores da lei são os adventistas, né? Faço aliança com vocês, com você, Moisés, e com Israel. Não, Deus fez uma aliança com os pastores nos dias de hoje e com a igreja nos dias de hoje. O texto está claro ou não está claro? Como a luz do dia. O Senhor também disse a Moisés, e não nos púlpitos de hoje: escreve todas essas palavras, pois elas
representam os termos da aliança que eu faço. Deus fez ali no monte com Moisés e com Israel. Beleza? Tranquilidade? Tranquilo? Levítico. Vamos agora aqui para Levítico. Eu estou mostrando para você, provando em toda a Bíblia que Deus só fez a aliança da lei com Israel e com mais nenhuma outra nação. Então, se ele fez com Israel, certo? Só quem poderia pagar, cumprir, né, esta aliança e os mandamentos seriam os judeus, os israelitas. Levítico 26. Levítico, deixa eu achar aqui, Levítico, aqui, versículo 26, versículo 46, olha o que é que diz o 46, esses são os decretos de lei, os estatutos e as instruções que o Senhor estabeleceu entre Ele próprio e os evangélicos. Você vai ver que não vai entrar em nenhum versículo os dias de hoje, a outras nações, a religião evangélica, a religião Testemunho de Jeová, nem a religião daqueles que guardam o sábado, não vão entrar em hipótese nenhuma outra nação. Deus estabeleceu a sua aliança único e exclusivamente com Israel. A lei do dízimo foi dado somente para Israel cumprir. Olha só, depois eu vou chegar no dízimo. Esses são os decretos, os estatutos e as instruções que o Senhor estabeleceu entre Ele próprio e os israelitas, por meio de Moisés no Monte Sinai. Lembra lá a aliança que ele fez com Israel? Deuteronômio capítulo 4. Vamos aqui agora a Deuteronômio capítulo... É versículo. É para nunca mais os religiosos esquecerem. Capítulo 4, versículo 1. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1 diz... Esses são os 4, Deuteronômio 4, 1. Agora Israel, presta bem atenção aqui, ó, nesta palavrinha Israel. Agora Israel, ouça com atenção estes decretos, estatutos, decretos e estatutos. A lei do dízimo estava aqui. Decretos e estatutos que lhe ensinarei cumprirão-nos para que vocês vivam, entrem na terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes dá e tomem posse dela. Olha aqui, agora Israel, ouça com atenção estes decretos e estatutos. Decretos e estatutos, lei do dízimo. Estava aqui, já estava aqui já. Versículo 44 e 45. 44 diz: esta é a lei que Moisés apresentou ao povo de Israel. Está vendo aí? Tranquilo? É fácil ou não é? É só estudar um pouquinho, é só ter calma na hora de ler. Sabe? Quando eles vêm para enganar, para mentir, para roubar, para destruir, né, a tua fé, a tua mente, jogando os textos dizendo que Deus deu a lei para as outras nações. Não, só aparece Israel aqui. Toda a lei, todos os decretos, os mandamentos foi para Israel. E dentro desta lei aqui estava a lei do dízimo. Esta é a lei que Moisés apresentou ao povo de Israel. Tem mais? Tem mais. Versículo 44, 45 agora. 45. Estes são os preceitos, decretos, estatutos que Moisés deu aos israelitas quando saíram do Egito. Não aparece até agora nenhuma nação que Deus deu a Israel e ao Egito, que Deus deu a Israel e ao Brasil, que Deus deu a Israel e futuramente a religião evangélica. Não tem não, doutor. Não sobrou nada para vocês. Agora, Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. Versículo 1. Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus,
me encarregou de lhes ensinar. Não deixe de cumpri-los na terra, que em breve vocês possuirão mandamentos, decretos e estatutos. Aqui estava já a lei do dízimo. Versículo 6. Versículo 6 agora. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Quem mandou guardar? Ele, os israelitas. Não, isso não serviu para nós. Capítulo 7 agora. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Versículo 6, que diz: vocês são um povo santo. Quem? Israel. Que pertence ao Senhor seu Deus. Dentre todos os povos, olha só, dentre todos os povos da terra, o Senhor seu Deus os escolheu para serem sua propriedade especial. Dentre todos os povos, tinha ou não tinha aqui, ó? Dentre todos os povos, tinha outros povos? Tinha, mas Deus deu a lei a quem? A lei do dízimo, a Israel. A lei do dízimo, a Israel. Levítico 26. Vamos achar aqui, Levítico capítulo 26, versículo 46. Olha o que é que diz. Esses são os decretos, os estatutos e as instruções que o Senhor estabeleceu entre Ele próprio e os israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. Deus e Israel por meio de Moisés. 1 Reis, vamos aqui agora, 1 Reis, capítulo 8, versículo 9. Versículo 9. 1 Reis 8, 9. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado dentro dela no Monte Sinai, onde o Senhor fez uma aliança, onde Jeová fez uma aliança com a religião evangélica. Vamos ver no final. Onde o Senhor fez uma aliança com os... Eita, não deu. Não deu aqui Israel, não deu a igreja evangélica de novo. E nem sobrou para os adventistas do 7º dia. A aliança foi feita com os israelitas, depois que eles saíram da terra do Egito. Mas quem sabe, né? Vamos ver se nos próximos versículos aparece aqui Brasil, que Deus fez uma aliança no futuro com a religião evangélica, ou com as testemunhas de Jeová, ou com a igreja adventista. Vamos ver se aparece algum versículo. Quem sabe? Pode até aparecer. Versículo 9. Vamos ver se é o versículo... Quem sabe o versículo 21 aqui. Versículo 21. A aliança que Deus fez com os religiosos no dia de hoje. E preparei nele um lugar para a arca, que contém a aliança que o Senhor fez com os nossos antepassados, quando os tirou do Egito. Eita! A religião evangélica não estava no Egito, nem as testemunhas de Jeová, nem o adventismo. Mas vamos aqui, quem sabe aqui. Vamos ver aqui, Romanos deve falar. Romanos já é Novo Testamento, já é graça, né? Mas Romanos deve falar sobre alguma coisa sobre a religião evangélica, a lei do dízimo. Quem sabe? Vamos ver aqui Romanos. A lei do dízimo para quem foi? Vamos ver se ele fala aqui. Romanos, capítulo 9. Percebeu que não entrou nenhuma nação na lei. Você também percebeu que Deus não falou para nenhuma religião nos dias de hoje. Percebeu? Beleza. Romanos 9,4. Quem sabe aqui pode falar? Eles são o povo de Israel. Pensei que era o povo da igreja. O povo de Israel. Escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória. Fez uma aliança com eles. Com eles quem? Com os evangélicos? Não, com quem? Com Israel. Fez uma aliança com eles. E lhes deu a sua lei. Então a lei não foi dada aos crentes. A lei não prova no Novo Testamento que a lei não foi dada aos evangélicos. Que a lei não foi dada às testemunhas de Jeová. Que a lei não foi dada aos adventistas do 7º dia. E por que guardam? Por que praticam? Por que obedecem à lei dos mandamentos? Lei e os privilégios de adorá-lo e receber suas promessas. Que foi dada a quem? A Israel. Aqui já tinha o dízimo, viu? Essa lei aqui continha o dízimo, mas não foi dada a nenhum pastor nos dias de hoje. Tem mais, irmão Van? Vamos ver o Salmo. Quem sabe o Salmo possa dizer
que Deus deixou uma esperança para os pastores guardarem a lei do dízimo nos dias de... É tudo que eles querem. Quem sabe aqui o irmão Van se enganou e vai soltar um versículo que tem dizendo que a lei do dízimo foi para os dias de hoje. Quem sabe? Vamos ver aqui. Romanos, Salmo de número 147. 147. Salmo 147, versículos 19. Vamos ver logo 19, talvez, né? Ele revelou sua palavra a Jacó. Eita, não foi a nenhum pastor. Seus decretos e estatutos à igreja evangélica. Eita, também não apareceu a igreja evangélica aqui, aos pastores evangélicos. Que pena. Vamos ver o 20. O 20. Não fez o mesmo com nenhuma outra nação. E aí? Era para alguma outra nação guardar a lei do dízimo? Não fez o mesmo com nenhuma outra nação. Elas não conhecem seus estatutos. Elas não conhecem seus estatutos. Elas não conhecem a lei do dízimo. E por que pratica hoje, pastor? Se não foi para o Senhor? Porque o Senhor... Aliás, os senhores não praticam não. Quem praticam são aqueles que vocês enganam. Os enganados é quem pratica a lei do dízimo, que não foi dado, né, e não vigorou até os dias de hoje. Ela chegou até na cruz e ali ela morreu. Foi abolida. Bom, ainda tem aqui uma aqui, olha. Deuteronômio capítulo 26. Vamos voltar lá para ter alguma coisa boa para os pastores aqui no Deuteronômio 26. Mas vamos ver o que é. Deuteronômio 26, versículo 8. O que é que tem Deuteronômio 26, versículo 8? Por isso, o Senhor nos libertou do Egito, com mão forte e braço poderoso, com atos temíveis e sinais de maravilha. O Senhor nos libertou do Egito. Qual foi o povo que foi liberto do Egito? Israel. Quem era para guardar o dízimo? Israel. Agora o versículo de número... versículo 16 ao 19. 16. Hoje, o Senhor seu Deus ordenou que obedeçam todos esses decretos e estatutos. Cumpram-nos cuidadosamente de todo o seu coração e de toda a sua alma. Deus está mandando quem cumprir? Israel. A lei foi dada a Israel. O Senhor, seu Deus, ordenou que obedeçam todos os seus decretos e estatutos. A lei do dízimo estava aqui. Quem era para cumprir a lei do dízimo? Israel. 17. Hoje vocês declararão... Hoje vocês declararam que o Senhor é o seu Deus e que andarão, futuro, aqui é passado, aqui é futuro, em seus caminhos, obedecerão a seus decretos, decretos e mandamentos do dízimo a Israel e não à igreja e nem a você, nem tampouco sobrou para você por causa, você só dá por causa do pastor que lhe enganou. Decretos e mandamentos a quem? A Israel, estatutos, e farão tudo o que ele mandar. Tem mais? 18, vamos para o 18. Hoje vocês, 18. O Senhor declarou hoje que vocês são seu povo, sua propriedade especial, conforme ele havia prometido, e que devem obedecer todos os seus mandamentos, além do dízimo. Quem que deveria obedecer? Israel. Tem mais? Tem mais. 19. O 19 está aqui. Se o fizerem, ele os colocará muito acima de todas as outras as nações que ele fez, e vocês receberão louvores, honra e fama. Serão uma nação santa. Quem? Israel. Ao Senhor seu Deus, exatamente como ele prometeu. E eles pegam muito isso aqui, ó, nação santa, e bota para a igreja, e bota para você, e diz que você tem que obedecer os estatutos e mandamentos, né? Isto é enganação, somente para pegar o seu dinheiro. Somente. Tem mais uma aqui. Vamos ver aqui o que é que diz agora aqui. Quem sabe Neemias? Vamos apelar para Neemias. Talvez Neemias tenha alguma coisa para os dias para os pastores. Vamos ver o que é que Neemias vai falar para os pastores. Neemias, capítulo de número 8.
versículo... Olha que eu não estou nem comentando, é só o texto que está falando. Neemias capítulo 8, versículo de número 1, que diz: em outubro, quando os israelitas... Quando quem? Deixa eu confirmar aqui. Neemias 8, versículo 1. Neemias 8, versículo 1. Beleza? Em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, presta atenção, quando os israelitas haviam estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito, na praça em frente da porta das águas. Pediram aos escribas Esdras, pediram ao escriba Esdra que trouxesse o livro da lei de Moisés. Olha aí, pastor. Israelitas pediu ao escriba Esdra que trouxesse para eles o livro da lei de Moisés. Neste livro aqui estava escrito dízimo, a 10ª parte, que eles deveriam cumprir e pagar, não com dinheiro, mas com que a terra produzisse, da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado à igreja, a você, aos pastores, né? A Israel. Está vendo aí? Então, esses versículos, qualquer dúvida, você volta um pouquinho, que você vai pegar, anota, vai lendo, vai anotando, vai lendo, vai lendo. Quando chegar um lobo na sua porta, que bater aqui, olhe, Deus mandou você dar os dízimos e as ofertas. Deus mandou eu não. Deus mandou Israel há mais de 1000 anos, há mais de 2500 anos atrás. Não venha com esse papo furado na minha porta não, e faça o favor e se retire. Pronto, só isso. E quando ele vier, você diga, peraí, pega só Neemias 8.1, para dar a ele. E quando ele lê aqui, quando os israelitas, olha para quem foi o dízimo. Não, mas Jesus disse em Mateus 23, Novo Testamento. Epa, Mateus 23 não é Novo Testamento não. Mateus 23 ainda é o livro da lei. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros da lei. Por quê? Porque ainda não havia Jesus derramado seu sangue para que tornasse nova aliança. Ou seja, tudo aquilo ali ainda era velha aliança, velho pacto, antiga aliança. Ele sabe disso, ele vai pegar a sua bebinha, botar a bibinha, bota embaixo do braço e ó, perna para quem te quer. Então você viu aqui, meu irmão e minha irmã, que a lei foi dada a Israel, somente a Israel. Existiam outras nações? Sim. Outros povos? Sim. Deus mandou algum decreto, algum só decreto para algum outro povo? Não. Todos os 613 decretos, mandamentos e estatutos foram dados a quem? Israelitas, a Israel. Então, dentro desses decretos e mandamentos que tem por aqui, certo? Você vai ver que Deus apresentou aqui a Moisés, estava a lei do dízimo. Agora, se o dízimo, preste atenção aqui para a gente encerrar essa parte, se a lei do dízimo estava aqui na lei de Moisés, e esta lei foi dada a Israel, somente quem poderia obedecer esta lei, praticar a lei do dízimo? Muito bem. Tá vendo aí como a gente aprende fácil? Amém? Se inscreva aí. Deixa aí o teu comentário, me ajuda aí neste canal, faça este canal crescer, né? Metanoia da graça, metanoia é a mudança. Através do conhecimento você muda de pensamento, você sai do lixo religioso e entra no evangelho poderoso da graça de Cristo Jesus. Este sim, este é o que liberta, este é o que cura nossa mente, é este que torna a mudança radical, olhando para Cristo e o Cristo ressuscitado. Deus te abençoe grandemente e dá o like aí, ó, ajuda aí esse canal a crescer e se inscreva para a glória de Deus. Uma noite abençoada, uma manhã abençoada e uma tarde abençoada assim que você começar a ver este vídeo. Leia tudinho e aprenda e diga, o dízimo é da lei e a lei foi dada a Israel. A paz de Cristo Jesus.